Graça, paz e alegria. Nas quartas-feiras de fevereiro e de março deste ano de 2023, permitindo o Senhor, nós vamos conversar um pouco sobre oração. E então eu gostaria de deixar uma pergunta para todo esse tempo de mensagens que teremos a respeito desse tema. Gostaria que você pensasse como tem sido a minha vida de oração. Pare para pensar um pouco a respeito disso, para dedicar ao Senhor o melhor realmente nessa área e buscar ao Senhor em oração em todo o tempo. Como tem sido a sua vida de oração diante do Senhor? Quando nós aceitamos a Cristo como o Senhor e Salvador de nossa vida, nós descobrimos que existe um Deus que se importa conosco, que quer se relacionar com o ser humano. É um Deus que sabe, sim, dos mínimos detalhes das coisas que acontecem em nossa vida, mas que mesmo assim espera que nós estejamos dispostos e disponíveis a apresentar com a nossa própria fala, com o nosso próprio pensamento, apresentar diante dele as coisas que acontecem conosco, conversar com ele de forma clara, de forma objetiva, dizer realmente ao Senhor aquilo que se passa no nosso coração. Ele já sabe, antes mesmo de você abrir a boca, ele já sabe, mas o Senhor espera de nós essa disposição, esse direcionamento, que nós apresentemos diante dele a nossa oração, a nossa petição. E ele está pronto a nos ajudar em todos os momentos, a nos dar a devida orientação sempre. Nós descobrimos então que Deus também é amor, que Deus é amor, e ele se coloca como nosso amigo, como companheiro nos momentos de tristeza e de alegria. As situações acontecem no dia a dia e o Senhor está conosco, o Senhor nos acompanha. Isso é importante. Mais importante do que ter simplesmente uma resposta, uma mudança diante do quadro que está acontecendo, é o Senhor estar conosco, quer antes, quer durante a dificuldade, quer depois que ela seja solucionada. O mais importante é estarmos com o Senhor e o Senhor está conosco. Na oração, nós descobrimos que precisamos cada vez mais de intimidade com Deus. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós desejamos buscá-lo e conhecê-lo. O nosso relacionamento com Ele é semelhante ao relacionamento que nós temos com as outras pessoas ao nosso redor. Nós gostamos de estar com os nossos amigos, então quando nós nos relacionamos com o Senhor, nós queremos estar cada vez mais com Ele, buscá-lo mais, sentimos a necessidade de estar mais buscando a vontade do Senhor, de falar com Ele, de abrir o nosso coração, de contar as coisas que acontecem na nossa vida. Ele já sabe, nem a palavra veio à boca e Ele já sabe. Mas nós sentimos esse desejo de buscá-lo dessa forma e Ele espera também isso de nós. Que nós estejamos dispostos, com vontade de falar com Ele, de nos relacionarmos com Ele, de buscar a vontade do Senhor. E Ele está pronto a nos ouvir e a nos ajudar, e mais do que isso, também a nos falar, a falar conosco. Não importa qual seja a situação, o Senhor está conosco. Nós devemos buscá-lo em oração por isso, devemos falar com Ele. Orar, muitas vezes as pessoas pensam que deve ser algo com palavras bonitas e pomposas, tem todo um ritual, uma forma certa de seguir na oração, momentos exatos durante... Pode até ter isso, não tem problema, mas a oração é uma conversa com o Senhor. A oração é quando nós conversamos com Deus. Muitas vezes eu estou dirigindo, olhando nos espelhos, olhando a estrada, trânsito e tantas coisas, e eu vou conversando com Deus. E já teve situações em que eu falava e a resposta vinha, e eu entendia o que o Senhor tinha a dizer no meio daquela situação toda. Toda a atenção com o trânsito, mas o Senhor estava falando, respondendo, dando resposta à oração que estava sendo feita durante aquele momento. Orar é falar com Deus e ouvir o que Ele tem a dizer também. O Senhor fala conosco. Não devemos esperar simplesmente o céu aberto e voz de trovão e essa coisa toda. Pode acontecer, claro que pode, mas o Senhor fala conosco às vezes com aquela sensação no coração, fala
Ai, entenda isso. Uma coisa que você não tinha pensado, uma coisa que você não estava imaginando e o Senhor te dá a resposta. Na verdade, às vezes você está pensando em outra coisa. Quantas vezes eu orava e dizia ao Senhor e estava pensando em outro direcionamento totalmente diferente do que o Senhor respondeu. E quando a resposta veio, acalmou, deu paz, deu tranquilidade. Entendi, Senhor, amém, eis-me aqui. Nós devemos orar porque a oração é o único caminho que nós temos para nos relacionarmos com Deus nessa questão da conversa com Ele, de estar com Ele nesse sentido. O caminho de volta para Deus é Jesus, é claro, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou dizendo que o Senhor nos chama a essa vida de oração. Esse é o caminho que o Senhor nos chama para buscarmos a Ele e buscarmos a Sua vontade, para conversarmos com Ele, para estarmos com Ele. Todos devem buscar a graça de Deus e devem esperar a manifestação disso quando buscam em oração. Jesus revela a graça, o sacrifício de Jesus é suficiente para nós. E esse momento da oração é o momento em que nós nos relacionamos com o Senhor, buscamos a conversa com Ele, buscamos interagir mais com o Senhor. Jesus nos mostrou isso. Jesus mostrou que é importante dedicar tempo para a oração, para buscar ao Senhor. E no ensino de Jesus nós vemos que quando nós precisarmos de algo, nós devemos pedir e então receberemos. Nós devemos buscar no Senhor aquilo que realmente aquilo que nós estamos inquietos, aquilo que o Senhor tem para manifestar em nossa vida. Deus se agrada quando nós nos achegamos até Ele em oração para buscar a sua vontade. Mesmo com nossas limitações e todas as nossas necessidades, Deus se agrada. Deus gosta quando nós buscamos ao Senhor. E mesmo que Ele conheça todas as coisas que nós tenhamos a apresentar e saiba talvez que as respostas que Ele tem para dar são melhores que aquelas que nós achamos que já são muito boas, o Senhor tem o melhor para fazer. E Jesus nos ensinou a isso, nos ensinou isso. Jesus orava ao Senhor, orava ao Pai e dizia: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Porque a vontade do Pai é melhor do que a nossa vontade, é melhor do que o que nós podemos ver dentro das nossas necessidades e dentro das nossas limitações. A vontade do Pai é muito melhor. Se nós orarmos já de acordo com o entendimento do que seja melhor, de acordo com a vontade do Senhor, amém, e Ele vai fazer. Mas creia que o Senhor sempre tem algo melhor para você, sempre o melhor, sempre algo melhor para a sua vida. E não simplesmente aquilo que você acha melhor, mas o melhor dele, ainda que seja que você acerte. Quando faça a sua petição e você acerte, será o melhor do Senhor que será realizado na sua vida. A palavra do Senhor nos garante que um pai não dá pedra a um filho quando ele está com fome. Então, da mesma forma, Deus, que é bom, vai dar a sua bênção para todos nós. Nós lemos isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7. Na oração, então, nós não estamos sozinhos, não estamos falando sozinhos, nem simplesmente nós vamos falar, o Senhor também fala conosco. E mais do que isso, nós temos o Consolador, o ajudador que nos auxilia, que direciona como nós realmente devemos orar. Muitas vezes nós não sabemos como orar, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e transmite a Deus as nossas necessidades. Romanos capítulo 8, versículo 27. Muitas vezes, talvez, nós apresentemos ao Senhor as nossas inquietações, as nossas orações, e achemos que um caminho específico seja o melhor caminho para a solução, mas o Espírito Santo intercede por nós para que o Senhor possa também manifestar a sua vontade de forma melhor até do que aquilo que nós achamos como o melhor caminho, o melhor entendimento que nós temos a respeito das coisas do Senhor. O Senhor tem algo sempre melhor para todos nós. Nós devemos buscar a sua vontade, confiando que Ele vai realizar o melhor diante da nossa necessidade, diante da nossa angústia.
Nós não oramos simplesmente para pedir, nós também oramos para adorar a Deus, para nos maravilharmos diante de uma revelação súbita da vontade do Senhor, ou daquilo que o Senhor tem para nos apresentar, para reconhecer o poder do Senhor, para reconhecer a sua grandeza, para dar ações de graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele enviou Jesus para que pudesse morrer em nosso lugar. Nós oramos para agradecer, para render graças a Deus por tudo que Ele nos dá, pelo pão, pela vida, pela paz, pelo cuidado no meio das situações complicadas que nós vivemos muitas vezes. Nós oramos por tudo, nós agradecemos por tudo, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Nós oramos então porque nós precisamos ouvir a Deus também, falar com Ele, é claro, mas ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, nos relacionarmos com o Senhor. O ser humano naturalmente faz isso, busca o Criador, tem a capacidade de buscar algo, buscar ao Criador. Como respirar, como se alimentar, nós temos a necessidade de buscar a presença do Senhor, de falar com o nosso Criador. Nós oramos porque nós desejamos estar perto de Deus. E que nós temos a certeza de que não seremos bem-sucedidos, não teremos o melhor do Senhor se não buscarmos em oração. O próprio Jesus nos ensinou a orar. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 9 a 13, a oração dominical. E mais do que ensinar um modelo de oração, o Senhor Jesus mostrou com a sua vida que nós devemos buscar ao Senhor em oração. Porque nós percebemos na palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, que sem Ele nada nós podemos fazer. E como orar então? Conversar com Deus. Claro, nós podemos dedicar tempo de louvor, podemos adorar ao Senhor em oração, podemos apresentar o nosso clamor, a nossa angústia, a nossa inquietação, declarar a nossa confiança nas coisas do Senhor, dar graças por tudo aquilo que Ele tem feito e por todo o seu cuidado para conosco, declarar a nossa fé, declarar a nossa confiança. A oração, ela é um momento entre você e Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no quarto, fecha a porta. Mas a ideia nesse caso não é, só posso orar se for com porta fechada e sozinho, né? Não. A ideia nesse caso é dizer, não fica fazendo só para os outros verem. Faça realmente como busca pessoal, faça realmente como busca do seu coração, buscando a vontade do Senhor, buscando a presença do Senhor. Porque a oração também pode ser uma experiência comunitária. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, nós vemos algo nesse sentido. A oração também pode ser uma experiência comunitária. Então, o trancar-se no quarto não é no sentido de só posso orar sozinho, mas no sentido de não faz só para os outros verem, faz porque você realmente está buscando a presença do Senhor. E quando nós oramos em comunidade, oramos uns pelos outros, intercedemos pela vida uns dos outros, temos então um mover da parte do Senhor muito maior no nosso meio, buscando realmente a vontade dele, e ele se manifesta, ele realiza, ele opera a sua vontade. Não devemos deixar de lado a oração em nenhum momento da nossa vida, todos os dias, e até mais de uma vez por dia, quantas vezes pudermos fazer isso. Devemos buscar ao Senhor em oração, devemos adorá-lo, devemos confessar os nossos pecados, confessar as nossas limitações, agradecer por tudo que o Senhor tem feito e clamar por sua intervenção mais uma vez, confiados de que o Senhor fará o melhor. Que nós podemos até apresentar alguma coisa que pareça adequado e pareça bom para que o Senhor realize, mas confiando que o Senhor fará aquilo que é melhor. Se exatamente o que apresentarmos ou se algo totalmente diferente, o que o Senhor fizer será sim o melhor. O Senhor vai agir da melhor forma. A oração, então, ela nos fortalece na caminhada diária, no dia a dia. Ela nos proporciona uma experiência com o Senhor que nos dá combustível para seguirmos na caminhada. Nós não devemos, então, descuidar dessa conversa com o Senhor, desse tempo em que falamos e também ouvimos.
achamos sim que falamos muito, mas na maioria das vezes o Senhor é quem fala, o Senhor é quem manifesta, o Senhor é quem revela alguma coisa, o Senhor é quem age diante dessa busca que nós fazemos em oração da sua vontade. Que nós estejamos então dispostos e disponíveis sempre para falar com o Senhor e para ouvir, principalmente para ouvir o que Ele tem a nos dizer, aceitando que Ele faça sempre o melhor em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.